Vamos agora com o Língua Afiada de hoje, com o comentarista Irlânio Cavalcante, que vai falar sobre os 100 primeiros dias do novo governo Lula 3. Calil Conrado, a sua equipe técnica, aos diretores da TV Diário do Sertão e aos telespectadores. E hoje vamos falar dos 100 primeiros dias do governo Lula. Não sei bem como se convencionou fazer esse tipo de avaliação prévia, né? Como norte, né, de uma longa gestão ainda, mas vamos lá. Um governo é bom ou mau segundo critérios. Qual é o seu critério de bom governo, né? Qual os seus valores? A diversidade disso. Porque tem gente que, pasmem, gostou nos governos ditatoriais do regime militar. Qual o seu critério de serviço público? Eu aprecio governos que fortalecem a democracia e o Estado de Direito. Para mim, o governo é bom quando o seu olhar é prioritariamente para as conquistas sociais e luta para que as economias caibam na democracia, ou seja, para que todos sejam beneficiados e não tão somente uma casta. Esse governo que aí está venceu um golpe, combateu atos terroristas, combateu a grilagem de terras indígenas, as invasões de garimpeiros ilegais e, consequentemente, o genocídio dos povos yanomamis, com a real importância do Ministério do Meio Ambiente. Isso, por si só, já merece reverências, porque vê-se que no atual governo vidas importam. Ao tempo também que se luta para revogar a disseminação de armas nesse país através de posse e porte sem critérios sérios, como vinha ocorrendo. Vejo com louvor a real atenção dada aos direitos humanos quando se recria ministérios como da igualdade racial, das mulheres, do desenvolvimento agrário e agricultura familiar, do desenvolvimento social, assistência à família e combate à fome, dos direitos humanos e cidadania dos povos indígenas. Outro feito a se destacar é a saída do Brasil do isolacionismo mundial, como estávamos sendo vistos lá fora, como um país pária, renegado, como nação importante. Tanto é que o nosso país voltou a interagir e integrar o seleto grupo G7, estabelecendo assim relações diplomáticas e recriando uma extensa agenda internacional quando o mundo volta a reconhecer o Brasil como nação importante, partícipe de decisões globais. Portanto, pode-se dizer que em seus primeiros 100 dias de governo, Lula foi de optar pela reconstrução, cujo maior desafio agora é destravar a economia e para isso há, sim, uma pedra no meio do caminho, que é o presidente do Banco Central, colocado lá, ressalva-se, no governo anterior, e que insiste em manter as maiores taxas de juros do planeta sem nenhuma justificativa para isso, segundo as maiores autoridades mundiais em economia. É o entrave pelo entrave para atender a sanha capitalista dos rentistas que não produzem nada e vivem de mera especulação financeira. Por outro lado, há de se destacar a retomada de projetos lançados, anteriormente pelo próprio PT, anos atrás, como Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família, Mais Médicos, programas de aquisição de alimentos voltados aos pequenos produtores. Volta também o Programa Nacional de Imunização sem sofrer ação de descontinuidade nas vacinações gerais. Destaco sobremaneira, meu caro Caliel,
A proposta do novo arcabouço fiscal, baseado em controle de gastos e uma meta de resultados primários, como sendo um pontapé inicial para viabilizar todos os projetos desenvolvimentistas do governo a partir da redução da taxa de juros, recuperação do investimento do crédito e do consumo. Temos aí a reboque a retomada do acordo Mercosul-União Europeia, que não existiu no governo anterior. E não esqueçam, o programa Desenrola, isso mesmo, Desenrola, que era uma promessa de campanha para aliviar as dívidas da população com renda mais baixa. Esse parâmetro de 100 dias geralmente é comparativo com gestões anteriores. Porém, há de convir que há uma diferença entre um governo entregue por Fernando Henrique Cardoso e outro passado por Bolsonaro. No primeiro, um país saneado, organizado, pronto para operacionar. No segundo, uma terra arrasada, onde será preciso reconstruir tudo e ainda por cima com um Congresso cuja maioria é de opositores. E haja trabalho para Lula e sua equipe com tantas adversidades para enfrentar. É isso aí, até a próxima. Muito obrigado.